Bom dia, galerinha. Vamos lá para a continuação da nossa química inorgânica. E agora falando sobre a classificação dos ácidos, né? Na aula passada, só para repetir, falamos sobre o que é um ácido, né? Segundo a Renews, ácidos são aqueles que liberam íons de H+ ao dissolvido em água, né? Como eu coloquei aqui, ó, HCl em meio aquoso libera o íon de H+. H2SO4 em meio aquoso liberam íons de H+, tá? Sempre para ser um ácido eu preciso de um H ligado a um qualquer ânion. Agora a classificação desses ácidos tem quanto à presença de oxigênio, tá? Quando não tem oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. Hidrácidos, como HCl, HBr, HCN, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico, beleza? Então, esse aqui, ó, notem que não tem oxigênio. Então, é chamado de hidrácidos. Nesse outro aqui é quanto à presença de oxigênio. Notem que agora todos eles apareceu oxigênio, né? Então eles são chamados de oxiácidos. Oxiácidos quando tem a presença de oxigênio, como o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido bórico. Todos eles têm presença de oxigênio, então é chamado de oxiácidos. Tá? Uma outra classificação é quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, tá? Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, a quantidade de hidrogênio que eu tenho na minha molécula. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, monoácidos. Mono só tem um hidrogênio. Libera somente um ionizável. Ó lá. Tá? HNO3, quando dissolvido, libera um hidrogênio ionizável. Mas tem prestado alguma exceção. Por exemplo, H3PO2. O H3PO2 ele só libera um dissolvido em água, tá? Ficando H2PO2 menos. Quer dizer que ele só absorve um hidrogênio. Então, neste caso aqui, ó, que ele liberou um hidrogênio aqui, ele é exceção, porque aqui eu tenho 3 hidrogênios, mas em meio aquoso ele só liberou um. Então é chamado de monoácido também, tá? Diácidos, quando possui 2 hidrogênios na sua ionização com água, por exemplo, né? Olha aqui, ó. H2S, 2H+, H2SO4, 2H+, SO4, menos 2. Quer dizer que ele liberou em meio aquoso 2 Hzinhos. Tá? Triácidos. H3PO3. Olha lá, 3 liberou os 3, então é chamado de triácidos. Tetraácidos. 4 liberou os 4. Tá? Então é chamado de tetraácidos. Isso é quanto à classificação de hidrogênios, tá? Quanto ao número de elementos, tá? Quanto ao número de elementos. Quantos elementos tem o meu ácido? Não é a quantidade, mas elementos diferentes, tá? Quantos elementos diferentes ele tem? Nesse caso aqui, ó, binário, quando são dois elementos diferentes, tá? Então, quando tiver dois elementos diferentes, eles são chamados de binários. Neste caso aqui, ó, 1, 2, 3 elementos diferentes. Ternário.
Neste caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Quaternário. Então, conta o número de elementos, e os elementos têm que ser diferentes, não podem ser iguais, tá? Então, ele pode ser binário, ternário e quaternário. Binário quando tem 2, terciário quando tem 3, quaternário quando tem 4 elementos diferentes. Quanto à sua volatilidade, né? O que é volátil? É aquilo que consegue passar do líquido para o gasoso muito rápido, né? Por exemplo, se eu colocar água e álcool, quem que evapora primeiro? O álcool, né? Então ele é mais volátil que a água. E aqui nos ácidos também eu tenho. E tem uma regrinha para me saber quem é volátil e quem é fixo, tá? Esse é bem fácil, decorem aí. Os ácidos fixos, aqueles que demoram muito, né, para evaporar, você vai fazer a regrinha dos 7 átomos ou mais, tá? Por exemplo, H2SO4. Então aqui eu tenho 2, 3, 7. 7 ou mais fixo, não evapora facilmente. Voláteis, aqueles que evaporam facilmente, o HCl, H2SO4, todos eles têm menos, tá? Tem menos que 7. Então, ele vai evaporar. Então, ele é mais volátil, tá? Que os outros. Agora, quanto à força desses ácidos, tá? Quanto à força, tem duas maneiras. Tem a maneira que nós vimos na primeira aula, na introdução, que é o número de moléculas ionizável pelo número de moléculas dissolvidas, tá? Então você vai colocar lá, nós fizemos até um exemplo, né? Eu tenho o alfa, Ni dividido por Nd. Então o alfa representa o grau de ionização. E a força? Se esse alfa der, né, maior que 0,5, que representa 50%, ácido forte. Se ficar entre 0,05 e 0,5, que é entre 5% e 50%, moderado. E se ele for menor que 0,05, menor que 5%, ácido fraco. Tá? Isso é no grau. Quando você pega, vai te dar os dados de moléculas ionizadas dividido pelas moléculas dissolvidas. Tá? Agora, e na prática, quando eu vejo o ácido assim, como que eu sei que ele é forte ou é fraco? Regra prática. Hidrácido. Todos os hidrácidos da família dos halogênios, né? Halogênios, ó. Família 17A, HBr, HI e HCl, né? Até o HI é mais forte, tá? Depois o HBr e o HCl. São ácidos fortes. É regra, tá? Então você olhou lá, HI, HBr, HCl, ácido forte. HF, também da família 17A, ele é um ácido moderado. H2SO4, HCN e etc. Todos os outros que não são esses 4 aqui, são fracos. Tá? Eles não pertencem à família 17. Então, todos os outros ácidos, tirando esses 4 aqui, são fracos. Tá? Quando for hidrácido. Quando for oxiácidos, eu tenho uma regrinha. Tá? O que eu vou pegar? Eu vou pegar a quantidade de oxigênio e diminuir pela quantidade de hidrogênio. Tá? Se der 3, 2 ou mais, forte. Se der 1, moderado. Se der 0 ou menos, fraco. Tá? Seguem essa regrinha aqui, que não tem erro. Então vamos lá. HClO4. Tá? Eu tenho aqui
eu tenho 4 Os e tenho um hidrogênio. 4 menos 1, 3. 3 é forte, né? H3PO4. Tenho 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 1 moderado. H3PO3. 3 oxigênios e 3 hidrogênios. 0. 0 é fraco. Tá? Não tem erro nessa regra. E era isso nesse vídeo. Um obrigado para vocês e uma boa semana.